Hoje nós vamos falar sobre amor na sua forma mais profunda, sobre coragem, sobre esperança e sobre como uma decisão pode mudar e salvar vidas. Eu tenho a honra de receber hoje Juliana, mãe do Pedroca. Ele é um pequeno que está há 11 meses morando na UTI com um coração artificial e aguardando um transplante de coração. Ju, muito obrigada por estar aqui, por abrir seu coração, por disponibilizar seu tempo, que eu sei que é tão precioso, para vir aqui falar desse assunto que é tão importante, né? E tão pouco falado. Obrigada. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre esse assunto, porque ainda é um tabu muito grande, mas é um assunto que precisa ser falado para salvar vidas. Sim, a gente vai falar muito sobre doação de órgãos na infância, Isso. né, Ju? E é um assunto delicado que as pessoas acabam evitando de falar, né? Mas é essencial, fundamental. Ju, conta pra todo mundo quem é a Ju, mãe do Pedroca. Eu tenho 37 anos, né, e sou casada com o André já há 10 anos. E a gente decidiu engravidar, assim, logo que a gente casou, só que a gente não esperava que ia demorar 6 anos, né? Foram 6 anos ali de tentativas e fizemos tratamento e veio o Pedro, extremamente desejado, né, e amado. E aí, na metade da gestação, a gente descobriu que ele tinha uma cardiopatia congênita, uma malformação bem complexa no coração, o lado esquerdo do coração dele não se desenvolveu. E frente a isso, ele ia precisar operar já logo que nascesse. Então, ele não nasceu numa maternidade, nasceu num hospital cardiológico e fez uma cirurgia com 4 dias de vida. E aí que começou a nossa luta. Conta, eu acho que é importante contar porque o Pedroca, gente, ele é um milagre, né? A força dessa criança desde bebê, meu Deus. Ele passou por uma cirurgia com 4 dias, passou por uma segunda com 4 meses. As duas recuperações foram bem desafiadoras, assim, cheia de altos e baixos. Uhum. E aí ele conseguiu sair do hospital, ele teve alta com 6 meses, levei ele para casa. E só que assim, ele tinha 6 meses, mas ele era um recém-nascido, né? Um pequenininho, ele desnutrido, ele não se desenvolveu, ele não sentava, não segurava a cabeça. Então foi todo o processo de terapias para ele ir se desenvolvendo. O primeiro ano de vida dele foi desafiador, porque ele ainda teve mais 2 internações, que o coraçãozinho dele estava muito fraco. Então ele internou 2 vezes. Na segunda ele já tinha 9 meses. Foi quando a doutora falou para mim, falou, olha, tudo que a gente podia ter feito pelo Pedro, a gente já fez. Agora a sua parte é curtir ele, porque a gente não sabe até quando ele vai estar aqui. E aí aquilo, na hora eu fiquei assim, sem respirar, mas aí eu pensei, eu falei, não. Falei, não, você não tem o que fazer, mas eu acredito num Deus que faz milagres. E aí eu fiquei em paz, e aí na sequência veio uma outra médica e falou, Ju, tem um remédio que tá em teste ainda, você quer testar no Pedro? Você aceita testar nele? E aí eu aceitei, assinei lá o documento, ele foi a segunda criança no Brasil a receber esse remédio. E aí deu certo, o coração dele ficou super forte. E foi o Ele tava que... com quanto tempo? 9 meses. 9 meses. E foi o que fez ele ter vida praticamente normal até os 3 anos. E aí com 3 anos que ele faria uma terceira etapa cirúrgica. E aí nos exames pra ver quando que ia ser essa cirurgia que a gente viu, assim, que ele tava ótimo, só que o coração tava fraco ainda. Então, assim, era um grande mistério, assim, poxa, mas ele faz natação, ele faz aula de luta, ele sobe parede de escalada, ele corre, ele brinca. Como que esse coração tá fraco, né? A gente não entendia. Mas é tudo às custas desse remédio, que foi o que salvou ele até ali. E aí, com 3 anos que foi indicado o transplante para ele. E como é que foi essa notícia? É uma coisa que, assim, com essa cardiopatia, a gente espera que um dia na vida a pessoa precise de um transplante. Mas como mãe, a gente fala assim, ah, não, isso é lá na frente, quando ele tiver adulto, né? Não, agora não, vai fazer as 3 cirurgias e vai ficar tudo bem. Então, assim, durante a gestação eu fiz uma preparação para receber essa criança que faria 3 cirurgias, né? E aí, de repente, os planos mudam. Fala, poxa, agora já não é mais só as 3 cirurgias, agora ele precisa de um novo coração. E foi um processo ali, levou 1 ano. A gente já imaginava que esse seria o caminho dele cedo.
E foi um processo da gente ir amadurecendo e aceitar também, entender o processo, né, que não é um processo simples, o transplante tem muitas coisas envolvidas. E quando a gente entendeu que esse era o caminho dele, ele estava numa fase assim, quase 3 anos, né, numa fase muito lúdica, muito encantado com tudo. E a gente tem um lema na nossa vida, né, a gente encara tudo com fé, leveza e bom humor. E aí eu falei pro meu marido, bom, fila de transplante é uma caixinha de surpresas, pode ser rápido como pode demorar. Ele tá com 3 anos, ele gosta muito de Toy Story. Eu falei, então antes dele entrar pra fila de transplante, vamos levar ele pra Disney? Aí a gente correu pra Disney com um menino cardiopata, com remédios, tudo em dose máxima. E deu tudo certo, foi ótimo, foi a viagem da vida dele, ele amou. E aí quando ele voltou, ele foi listado pra transplante. E aí a gente já tá 1 ano e 2 meses na fila. Então, assim, realmente a gente não perdeu o time da magia e do lúdico na vida dele, deu tudo certo, que era uma coisa que a gente sempre prezou, independente, assim, ele foi uma criança até essa idade que internou muitas vezes, né? Teve muitos altos e baixos, mas a gente nunca deixou de trazer a infância para ele. Então, ele sempre viveu muito bem, aproveitou muito bem até aqui a vida dele. E mesmo agora, internado, ele segue aproveitando. Ele se diverte. Para quem não acompanha, segue eles no Instagram, que a Ju posta toda a rotina deles, né? Qual que é o arroba? Pedroca e Laís. Pedroca e Laís. Porque, gente, também tem a Laís. No meio desse turbilhão todo, veio a Laís de forma natural. Eu sempre quis ter outro filho, mas eu sempre falava pra Deus assim, eu falei, Deus, eu quero ter outro, mas eu não quero fazer tratamento de novo. Se vira aí, Deus. E aí, de repente, veio a Laís, assim, sem a gente estar esperando, e foi uma surpresa linda, assim, um presente maravilhoso, que é a nossa cerejinha. Pequenininha, linda. E, ô Ju, de onde que você tira essa positividade toda? Porque a gente sabe que ser cuidadora, né? Mãe ainda e cuidadora, você abdicou sua vida, então, assim... Você teve que mudar de casa. Conta tudo isso pra gente. Como que você consegue encarar, sendo essa inspiração, assim, em leveza, em alegria? Você transborda, né? Eu acho que foi um processo, né? Não nasci assim, eu fui aprendendo a ser assim. No processo que eu fiquei 6 anos tentando engravidar, foi um processo bem difícil, bem penoso. Eu não levava com leveza, foi bem pesaroso pra mim, assim, tinha aqueles pensamentos, mas todo mundo engravida menos eu, né, Deus não quer que eu seja mãe, foi bem pesado, e quando eu encarei de frente, quando eu fui fazer efetivamente a fertilização, que eu encarei de frente, falei, não, a minha cabeça tá totalmente errada, eu preciso mudar isso. E aí eu comecei a estudar mais sobre autoconhecimento, sobre pensamento positivo, eu fui fazendo um aprofundamento, eu falei, nossa, eu tô fazendo tudo errado, eu preciso mudar minha cabeça, senão eu não vou conseguir mesmo. E aí foi todo um processo interno de autoconhecimento e foi que eu fui aplicando e engravidei do Pedro. E quando eu descobri a cardiopatia dele, eu falei assim, bom, eu apliquei uma vez, funcionou. Será que se eu aplicar com a cardiopatia do Pedro vai funcionar? Vamos fazer esse teste. E aí eu fui aplicando tudo que eu tinha aprendido nas tentativas de engravidar, eu fui aplicando ali durante a internação dele. E foi dando certo, assim, foi me motivando, foi me dando forças, eu me aprofundei muito na minha fé. Não tenho uma religião específica, mas eu acredito muito em Deus, Jesus, então aprofundei meus estudos na fé também, e isso me fortalece. E do outro lado tem o Pedro, né, que ele tá sempre sorrindo. Eu falo, gente, se ele que tá passando por tudo isso, tá feliz, tá sorrindo, tá brincando, quem sou eu pra estar de outra forma, né? Eu falo, os pais, até principalmente os 7 anos, é o porto seguro dos filhos, é tudo que ele tem, né? Então, assim, se eu estiver desesperada, o que vai ser dele? Ele vai perder o porto seguro dele. Então, eu preciso me manter centrada, manter a calma e trazer a infância que ele merece também ter, né? Então, acho que foi por aí. Ai, que linda. Hoje você até teve que mudar de casa, né? Foi. Por quê? A gente morava em Santana de Parnaíba, que é próximo de São Paulo, mas como precisa pegar a estrada, tudo trânsito, né, caótico, às vezes não dá muito tempo. Quando a pessoa é listada para o transplante, ela precisa estar no máximo 1 hora do hospital, contando o trânsito, contando tudo, né, e a gente morava 1h30 do hospital, então se tivesse um trânsito, a gente não chegaria, né, porque no momento que o hospital liga e fala, temos um doador, tem que ir na hora, né, é rápido. E aí a gente se mudou para estar mais próximo do hospital, né, mas aí acabou que a gente ficou
2 meses só na casa nova. E aí o Pedro precisou ser internado, né? E daí, agora, você tá no hospital com ele, Praticamente morando no hospital. Ele internou dia 3 de janeiro. Porque ele passou mal em casa, então ele precisou internar. E quando ele internou, a doutora falou, olha, agora não é mais seguro ele esperar em casa o transplante. Ele precisa esperar aqui no hospital, porque a gente não sabe se ele vai passar mal de novo, né? Se vai dar tempo de correr, tudo. E aí, por fim, os exames dele começaram a piorar, mesmo com os remédios no máximo, e ele precisou de um remédio na veia para ajudar o coração a bater mais forte. Uhum. Então ele ficou com esse remédio na veia lá no hospital, mas assim, quem olhava para ele falava, nossa, não tem nada acontecendo, né? Tinha a bomba do remédio do ladinho dele, mas ele tava uma criança completamente normal, brincando. O hospital que a gente tá tem uma brinquedoteca, ele adora, ele vai na brinquedoteca e brinca e corre pelo hospital, desce na lanchonete pra comprar sorvete, sabe? Tinha uma rotininha ali. Só que aí, pra nossa surpresa, quando foi no dia 30 de março, ele teve uma parada cardíaca e foi um evento, assim, súbito. Ele tinha acabado de ser avaliado por 2 médicas, estava tudo bem com ele. Ele acordou bem, sorrindo, ele almoçou. E aí depois do almoço que ele começou a reclamar que estava com dor na barriga. E aí ele simplesmente desfaleceu, assim. E aí corri para pedir ajuda da enfermeira, tudo, aí já veio todos os médicos, conseguiram reanimar ele, foram 4 minutos de parada. E aí veio o cirurgião. E aí ele falou pra mim, ele falou, olha, agora o coração dele não aguenta mais. Ele vai precisar de uma ajuda. A gente vai pra cirurgia agora com ele. E ele vai ser colocado em ECMO para estabilizar, que é uma máquina que faz o papel do coração, para depois que ele estabilizar a gente poder colocar ele num coração artificial. E aí foi um novo choque, assim. Eu falo, mas eu tava bem aflita, fiquei muito assustada, porque na hora que eu vi ele parando ali na minha frente, eu falava, meu Deus, mas não é possível que vai acabar assim. Ele nem teve a chance de receber um novo coração, não é possível, não vai acabar assim. Eu tinha certeza no fundo do coração, eu falei, não vai acabar assim. E aí ele voltou tudo, e quando o cirurgião falou isso, era uma coisa que eu imaginava assim, ele vai voltar da parada, vai pra UTI, vai estabilizar, e depois a gente volta aqui pro quarto do mesmo jeito. Não esperava que já seria o momento de instalar um coração artificial, né? E você já conhecia o coração artificial? Conhecia assim, de ouvir falar, né? Eu nunca tinha visto, né, pessoalmente. E fazia 2 anos que não tinha nenhum caso no Brasil. Então, assim, mesmo para os médicos, estava uma realidade já um pouco distante. É uma tecnologia um pouco nova ainda, não é, assim, difundido, só tem em São Paulo, não tem no resto do Brasil. Então, até no meio médico, poucas pessoas conhecem. Uhum. E quando eu fui pesquisar, no Brasil não tinha nenhuma criança com a cardiopatia dele que sobreviveu ao coração artificial. Eles já tinham tentado instalar em algumas crianças, mas nenhuma sobreviveu. E então veio aquela outra coisa, né? Ai. Eu falei, e agora? Então ele ficou 5 dias na ECMO para estabilizar, daí ele estabilizou. E nessa hora, quando a criança... A ECMO é o quê? É uma máquina que faz o papel do coração e do pulmão. Tá. Foi muito usada na pandemia, né, para recuperar pulmão, tudo. Então ela dá um descanso para a pessoa. Então, tá com algum problema grave no coração ou no pulmão, essa máquina dá um descanso para os órgãos. Tá. A hora que esse órgão se recuperou, tira e vida que segue, né? Mas o caso do Pedro, não. Ele era uma ponte para ele conseguir se estabilizar para ir para o coração artificial. O coração dele já não tinha mais chances de recuperar, né? A lesão já estava num grau que era irreversível. Só que nesse momento, ele entrou em prioridade máxima na fila de transplante. Então, ele era número 17, se eu não me engano, nessa época, ele subiu para primeiro, por conta dessa gravidade. A fila é uma coisa que muita gente acha que é um atrás do outro, né, na sequência. E não é, ela é uma fila, é uma lista dinâmica, que por ordem de gravidade. Quem tá mais grave tá na frente. Né? Quem tá esperando em casa tá lá atrás, porque eles consideram que quem tá mais grave tem pouco tempo para esperar. Uhum. Né? Quem tá em casa tem mais tempo. tempo. Então a fila ela segue o critério de gravidade. Né? O tempo seria só para um critério de desempate, né? Se a gente tem 2 crianças na mesma gravidade, o tempo é o desempate. Uhum. Né? Então ele subiu para primeiro. Então a minha esperança nessa época era que ele é primeiro, vai chegar o coração antes do coração artificial.
Ele vai receber já o coração dele. E aí eu lembro que faltavam uns 2 dias, a médica dele veio ver ele na UTI, e ela veio me mostrar uma foto de um congresso que ela participou, de uma criança usando o coração artificial, e essa criança estava plantando bananeira, com o coração artificial. Porque eu tinha essa dúvida, né, mas vai poder acordar, vai poder andar, como é que vai ser, né, depois? E ela me mostrou essa foto. Quando ela me mostrou essa foto, eu falo, não sei, me deu uma coisa assim que eu falei pro meu marido, eu falei, o coração do Pedro não vai chegar, ele vai pro coração artificial. Aí ele falou, mas por que você tá falando isso? Eu falei, olha a foto que a doutora me mostrou. Eu falei, a gente, desde que o Pedro nasceu, a gente tem sido ponto de rede de apoio, rede de fé, rede de inspiração para as outras mães de cardiopata complexo. Eu falei, vendo essa foto eu já entendi, o Pedro precisa ir para o coração artificial porque a gente precisa inspirar outras mães e mostrar que isso não é o fim, esse é o caminho, ele vai ficar bem, ele vai reabilitar e ele vai provar que é possível. Não tinha nenhuma criança que tinha sobrevivido, né? Ai, eu tô arrepiada. Mas eu tinha. Quando eu vi aquela foto, me deu muito essa certeza. Muito, muito. Eu falei, vai dar certo. E deu. E deu. Foram 10 horas de cirurgia. Foi muito complicado. Quando os médicos saíram da cirurgia, eles saíram com aquela aparência, sabe? Destruídos, derrotados, cansados, assim. E a recuperação dele foi surpreendente. Surpreendente. Com 10 dias de cirurgia, ele já estava em pé, andando. E ele foi se recuperando. E ele saiu, assim, ele tinha ficado 11 dias sedado, sem se movimentar. Ele acordou, a físio botou ele sentado, me deu um desespero, porque ele não segurava nem a cabeça. Ele tava um bonecão, assim, mole. E ele foi recuperando, recuperando, recuperando. E hoje, passaram 6 meses já, ele tem uma vida praticamente normal, assim. O Berlin Heart faz parte do corpo dele, que é o coração artificial. E ele brinca, ele anda, ele abaixa, pega coisa no chão, levanta, senta, rola, faz tudo. Faz tudo que ele poderia fazer se não tivesse com o coração artificial, né? A gente tem uma limitação física, claro, porque ele precisa estar na UTI, né? Um aparelho que não pode sair da UTI. Mas ele conseguiu vencer todas as etapas e ele já é. Obrigada. Ai. E ele já é inspiração para outras crianças, para outras mães. Eu lembro que esse ano o Brasil bateu um recorde, teve 8 Berlin Hearts instalados. Caramba! Depois do Pedro, 8 crianças. Dessas 8, 6 já foram transplantadas com sucesso. Uau! Agora a gente só tem 2, né? O Pedro e uma outra menininha. E as mães que vieram depois não tiveram medo. Elas não tiveram o mesmo medo que eu tive. Elas viram Pedro, sabe? A gente conseguiu o objetivo, que era inspirar as pessoas e ajudar isso. Nossa, me encheu de alegria. A primeira criança foi um adolescente, na verdade, de 13 anos, que ele estava bem apreensivo, porque ele já entende, né? Já sabia, explicaram para ele que ele ia precisar disso. E quando ele viu um vídeo do Pedro andando, ele perdeu o medo. E ele foi um sucesso também, a recuperação dele. Então, assim, e recente teve uma bebê que precisou também, e a mãe ficou zero medo. Ela via o Pedro lá na UTI, ela falou assim, não, olha como ele tá bem, a minha filha também vai ficar bem. E ficou bem, sabe? Então, eu acho que era isso que eu senti naquele dia que eu vi a foto da menina, é o que tá acontecendo agora, assim. Então, acho que tudo tem um propósito, né? Eu não acredito que exista sofrimento em vão, né? Tudo que a gente passou, eu creio que quando a gente passa por uma situação muito desafiadora, que a gente olha e não vê ninguém para inspirar a gente, é porque Deus vai usar a gente para inspirar outras pessoas. Então, eu acredito muito nisso e eu tô vendo isso acontecer. Nossa, Ju, você sabe que eu sempre falei que eu queria ser uma mãe que nem você, né? E eu acho que você é muita inspiração mesmo. Você é um exemplo de... Nossa, não tem nem palavras. A sua força, sim, a sua fé, a sua alegria. E eu tenho certeza mais que absoluta que isso também faz toda a diferença pro Pedro, né? Porque o Pedro é que ele se vê como um menino forte e corajoso. Forte e corajoso, ele fala que ele é forte e corajoso. Ele toma uma injeção 2 vezes por dia, né?
E aí, quando ele chora, lógico, né? Eu falo, filho, tá tudo bem, você pode chorar, porque dói, né? Você tem que chorar. E ele fala, mas eu fui forte e corajoso. Eu falei, você sempre é, você é muito forte e corajoso. E ele sabe disso. E ele, quando faz oração e pede o coração, ele fala que ele quer um coração forte e bonito. Ah, lindo. Esse coração tá chegando, Vai né? chegar. Ô, Ju, e me explica como que funciona essa fila do transplante, como que funciona o transplante em si, né? Porque você falou que só tinha, o Pedro ia ser a primeira pessoa a colocar, a criança a colocar o Burling Heart, isso, né? É. E daí depois um monte de gente colocou e já conseguiram um transplante. É. Como Todo é? mundo me pergunta isso, porque o Pedro é o primeiro da fila. Aí outras crianças colocam, sobe na prioridade e viram o segundo, porque ele é o primeiro. E aí essas crianças estão conseguindo o coração e o Pedro tá ficando lá, né? Mas porque não basta ser o primeiro da fila, né? O coração precisa ser compatível. E a compatibilidade em criança é um pouquinho mais difícil, porque não é só o tipo sanguíneo, envolve o peso também. Porque um coração de adulto não cabe numa criança, né? O Pedro tá numa idade ali de 4 anos, um coração de um bebê é pequeno para ele. Então precisa ter uma faixa de peso adequada, né? O sangue, que precisa ser igual. E também tem um terceiro exame que é para evitar rejeição, que chama perfil imunológico. Esse perfil imunológico também precisa ser compatível para não ter rejeição ali nas primeiras horas de transplante. Então, essa é a maior dificuldade hoje do Pedro para conseguir um coração. Esse exame, na maioria das pessoas, ele é zerado. E quando a gente engravida, que a gente tem contato com um material genético que não é nosso exame altera. O nosso corpo entende tudo que não é nosso, ele entende como um corpo estranho e ele quer atacar. Então, uma gravidez, uma transfusão de sangue, um transplante. Então, tudo isso altera esse exame. E o Pedro, na cirurgia, precisou receber sangue. E isso alterou o exame dele. Então, ele criou anticorpos que atacariam um provável transplante. Uhum. E aí, quando ele teve já 3 ofertas de coração nesse meio tempo, só que as 3 ofertas, na hora que faz o cruzamento, chama cross-match esse exame, aparece que o doador tem as células que o Pedro poderia atacar. E aí não pode fazer o transplante, porque isso é super perigoso para dar rejeição nas primeiras horas de transplante e ser rejeição irreversível. Então os médicos nunca vão colocar um receptor em risco, porque a gente está falando ali de um coração, né? Se não der certo, não deu, E não aí? tem o que fazer mais, porque já tirou o coração, né? E então ele vem fazendo um tratamento, recebendo medicações para zerar de novo esse exame. Agora, graças a Deus, o exame dele está zerado. Então isso significa que a gente tendo um doador com o mesmo sangue e com o peso na faixa que ele precisa, não precisa mais desse cross, né? Então entre aspas, qualquer coração vai servir, né, com esse exame zerado. Então esse que foi o grande problema do Pedro não ter recebido até agora. E ele fica ansioso? Ele sabe, ele tem noção? Como é que. Porque você consegue lidar muito bem com isso, de trazer pro Pedroca uma situação que ele vai se sentir corajoso e não vai ter medo. Eu gosto muito de trabalhar o lúdico com ele, né? Então, assim, a princípio, quando ele acordou da cirurgia, eu tinha essa preocupação. Falar, poxa, ele entende, ele é uma criança que ele sabe o que é quarto, o que é UTI, ele sabe o que é um catéter, ele foi aprendendo, ele tá ali, né? E aí eu falei, poxa, ele vai acordar, uma coisa que eu não pude avisar ele, foi uma coisa de repente. O que eu vou falar pra esse menino, né? Que ele tá na UTI, ele odeia ficar na UTI. E aí, quando ele acordou, eu falei, filho, olha, você tá na UTI de novo, eu vou te explicar o que aconteceu. Eu falei, o seu coração ficou muito fraquinho. E o coração novo não chegou. E aí ele começou a chorar. Eu falei, calma, não precisa chorar. Aconteceu uma coisa muito legal. O Homem de Ferro veio aqui e te emprestou um coração até o seu chegar. Olha aqui. Aí tirei a cobertinha dele, ele pôs a mão e falei, aqui, ó, é o coração do Homem de Ferro. Olha que legal. E aí, naquele momento, ele ficou sem reação. Virou pro lado, queria o tablet dele, ficou assistindo tudo. Levou um mês para ele voltar ao normal. Ele ficou quase um mês sem falar. Tava assim, um quadro depressivo mesmo. E aí passou essa fase. Ele sabe que ele tá com o coração do Homem de Ferro. Ele já sabia que ele estava no hospital esperando um novo coração.
que é Jesus que vai mandar, que vai chegar de helicóptero. A gente faz toda uma encenação, ele adora quando eu faço a encenação do médico chegando com a maletinha. Eu brinco com ele, que eu falo, o médico vai descer do helicóptero com a maletinha e vai falar assim, cheguei, Brasil. E aí vai vir, vai trazer o coração, ele dá muita gargalhada. E aí a gente brinca, então ele já sabia o que ele estava fazendo no hospital. E essa nova realidade, ele agora encara super bem. Então, eles falam pra todo mundo que é o coração do Homem de Ferro. A gente conseguiu fazer um vídeo de inteligência artificial do Homem-Aranha falando com ele, assim, só achei o Homem-Aranha, né? E aí eu falei, e agora? E o Homem-Aranha fala pra ele, oi, Pedro, você tá cuidando bem do coração que o Homem de Ferro te emprestou? E, nossa, ele adora, ele mostra esse vídeo pra todo mundo. Que bonitinho. Então, ele sempre fala, tô cuidando bem do coração do Homem de Ferro, né? Até chegar o meu. E aí ele viu, depois que ele viu as outras crianças também usando, né? Então aí que criou mais identificação e deu mais força para ele também, né? Ele viu outros bebês lá na UTI usando, né? Viu uma menininha andando, os dois andaram juntos, assim. Então ele viu, ele participou. A última bebezinha que usou estava no quarto do lado dele. Então várias vezes a gente ficava na porta do quarto, os dois brincando. Ele brincava com ela, ele falava, nossa, olha, ela também tá usando, ele chama de Berlim, né? Ela também tá usando o Berlim. Tá usando, igual você. Aí, e foi engraçado que até um tempo atrás ele acordou e falou assim, mamãe, eu pedi para Jesus o coração para Helena. Eu falei, filho, que bom, parabéns, é isso mesmo, a gente tem que ajudar os nossos amigos, né? Passou 2 dias, o coração da Helena chegou. Eu falei, nossa. Pede o seu, Pedro! Meu filho, agora tá na hora de você começar a pedir o seu. Mas que bonitinho, generoso, olha. Que achei muito lindo. Muito lindo. E, Ju, o Berlim, o Berlim? Acho que somos íntimos. O Berlim, como que ele funciona? O que ele faz? Porque como não é uma coisa, quem tá assistindo às vezes não sabe nem... Não sabe. Ele na verdade, uma muleta pro coração. Então, assim, não tira o coração. Muita gente acha, mas tirou o coração dele? Não, o coração dele tá lá. O Berlim é uma muleta, ele faz ali de 70% a 80% a função do coração. Então, tem uma boa de uma ajuda, né? Sim. Ele fica lá dentro do coraçãozinho dele, as cânulas, e pra fora fica uma bolinha, que é uma bomba. E essa bomba, ela fica batendo, igual um coração. Se você põe a mão na bomba, a sensação que dá é que você tá com o coração na mão, assim. É bonito de sentir, assim. E isso, eu tava vendo relatos de crianças maiores. As crianças maiores, na hora que transplanta, a hora que acorda, sente falta do Berlim. Jura? Porque essa vibração diz que é Acalma. gostosa, que acalma, que ajuda a dormir. E na hora que tira, parece que ficou tudo muito silencioso. Engraçado esse relato das crianças. Então essa bombinha fica pra fora. Então o sangue dele passa pelo coraçãozinho dele, mas passa por essa bomba pra dar essa força que ele precisa, que o coração dele já não tinha mais. E, assim, parece tudo muito lindo e realmente foi o que salvou a vida dele, mas essa bomba envolve riscos também, né? Ela não é zero risco, então ele precisa estar tomando muito anticoagulante para não formar nenhum trombo ali, nenhum coágulo dentro dessa bomba, porque é super perigoso. Se formar um coágulo ali, vai direto pro corpinho dele, ele pode ter um AVC, né? Então risco maior de AVC usando essa bomba. E infecção também, né? Porque são cânulas que ficam aqui no corpinho dele, direto no coração. Então tem um risco maior de ter alguma infecção hospitalar. Então a gente está sempre com essa preocupação, né? Então quanto antes ele conseguir transplantar, seria o melhor. Ju, e como que era a rotina de vocês antes da UTI? Lá no hospital? Não, antes do hospital. A gente tinha uma rotina normal. O Pedro chegou a ir pra escola, ele ia pra escola, ele recebeu alta das terapias, mas depois ele precisou voltar, que ele teve um atraso de fala, então precisou fazer fono de novo. E aí, quando ele foi listado para transplante, a doutora falou assim, acho que era melhor ele voltar para fisioterapia, porque a panturrilha é o segundo coração, ele precisa dessa panturrilha muito forte. E aí ele voltou para fisioterapia, então ele fazia muitas atividades, só que em contrapartida ele é asmático também, para ajudar. E aí, quando vem as viroses, ele acabava internando. Então ele internava algumas vezes por ano, períodos rápidos, assim, mas acabava internando por conta de ser asmático. Mas fora isso, parquinho, ele brincava, praia, viajar, a gente viajava muito, passear.
Eu sempre fui uma mãe que eu falo assim, poxa, ele passou por tantas coisas quando era bebê, né? E Deus sempre devolvendo a vida pra ele, devolvendo e devolvendo. Então, eu falo, não sou eu que vou limitar ele. Se Deus devolveu a vida pra ele, é pra ele viver. Então, vamos viver? E a gente viveu muito, assim, com ele, muito. Tudo. Eu tenho uma amiga que uma vez me perguntou, Ju, você sente falta de ter feito alguma coisa com o Pedro por ele ser cardiopata? Eu falei, não sinto falta de nada. Eu consegui fazer tudo o que eu faria se ele não fosse cardiopata. E a Ju é aquelas mães corajosas. Então, com a Laís bebezinha, ela pegava a Laís, ela sozinha, pegava a Laís, pegava o Pedro e ia viajar. Vinha pro espaço. Que era um caminho, era 40 minutos de estrada, né? E a gente vinha. E a Laís era um bebê muito agarrado no peito, né? E ela vinha chorando no carro, e o Pedro tampando ele. Aí a gente via. Sempre tive, sim, coragem mesmo de sair com os dois. Eu sempre gostei muito dessa... Eu falo assim, tem perrengue que é bom de passar, né? Eu falo, cansada eu já tô em casa, então vamos cansar no hotel. Vamos cansar no hotel, então, né? Eu lembro de uma vez, que a Laís pequenininha, você pegou e falou... então, meu marido não pode viajar comigo, mas uma amiga pode. Então eu tô indo com ela e foi com as crianças. Eu falei, meu Deus. Foi. Nossa, a Laís tinha 3 meses. Eu fui e ela só era 24 horas no peito, eu nunca vi. E deu tudo certo. Ai. Deu tudo certo. Tem uma foto do Pedro brincando na piscina e a Laís no sling, assim, no peito. Bonitinho. E Ju, e hoje? O que mudou na sua vida com agora a rotina de UTI? Nossa, mudou muito, assim. Eu passo a semana toda com o Pedro no hospital, então eu fico de segunda a sexta. A Laís fica com a minha mãe, graças a Deus, né? Tem minha mãe pra cuidar e ela fica na casa da minha mãe. Então, praticamente desde os 11 meses ela está com a minha mãe. Ela vai fazer 2 anos já. E aí, final de semana, que meu marido vai pro hospital, às vezes a gente tem ajuda de uma babá no final de semana também, porque senão também o André não vê a Laís, né? E aí, final de semana que a gente consegue ficar eu, o André e a Laís. E aí, no domingo à noite eu devolvo ela. É sempre difícil cortar o cordão umbilical nesse dia. Mas aí depois a gente vai, passa a nossa rotina da semana, né? A gente faz muito videochamada, o Pedro adora, conversa com as minhas irmãs, com a avó, com o vô, sempre videochamada. A minha sogra, que mora bem distante no interior, ela não consegue vir, mas ela criou uma forma, assim, muito legal de interagir com o Pedro. Ela compra fantasia e grava vídeos pra ele. Ai, que linda! E ela fica amando os vídeos. E ela sempre... Eu nunca postei nenhum, porque ela fala, pelo amor de Deus, não mostra pra ninguém. E ele adora, eu coloco pra ele assistir os vídeos no tablet, ele tem lá os vídeos da vovó maluca. Aí ela fala, a vovó maluca, aí faz as dancinhas com ele e tudo, e ele adora. Então a gente foi readaptando a vida... a nova realidade, né? Eu sempre penso assim, o que é possível a gente fazer, né? Eu falo, essa realidade não dá pra gente mudar, mas o que a gente pode fazer pra deixar ela melhor, né? E isso cabe a gente, né? É uma escolha, eu falo, a gente não pode escolher não sofrer, mas a gente pode escolher como que a gente vai passar por esse sofrimento, né? E a gente tem que passar da melhor forma possível. Então, eu faço decoração na UTI, como se fosse mêsversário, compro bexiga, tudo, virou o mês, vamos mudar o tema? Muda o tema, compra outra bexiga, outro balão. E a gente vai deixando o ambiente mais alegre, mais lúdico, faz rodízio de brinquedos, então tem muito. Entrando no meu quarto e falo, nossa, estamos na brinquedoteca. Eu falei, tem bastante brinquedo, mas a gente sempre tá fazendo também rodízio pra ele não enjoar, porque né, é muito tempo ali num quartinho pequeno, né? E a gente vai fazendo assim a rotina do dia e passa rápido. É muito incrível. Quando eu olho pra trás, quando alguém fala assim, o tempo, tá 11 meses no hospital, eu falo, nossa... É verdade, 11? Né? 11? Parece que não senti, assim, passa rápido. Por incrível que pareça, passa rápido. Ainda mais quando você leva tudo com leveza, encara a vida dessa forma positiva, alta astral, é mais fácil, né? É mais fácil, E hoje e a Laís, ela tem contato com o Pedro? Tem. Quando ele estava fora da UTI, era mais fácil. Ela ia bastante lá. Toda semana, na hora que eu fazia a troca, ela ia. Agora, na UTI, fica um pouquinho mais restrito. Mas ela, ainda assim, ela vai. Não dá pra ficar muito, porque ela está numa fase, né? Aquela fase... Terrible two. Que sobe, desce, quer mexer em tudo e derrubar tudo no chão. Então, dá um pouquinho de trabalho lá na UTI. Mas ela entende, ela ama o irmão, ela chama ele de irmão. É o irmão e ela chega lá, ela fica super preocupada com ele. Ela quer cuidar, é um amor. Ela chega, irmão, você tá dodói, irmão? Aí ele fala, não, que ele não acha. Eu ele não tô dodói. Não acha que ele tá doente, né? Ele tá no hospital só por estar ali, né? Mas
tá dodói, irmão, tá dodói. Aí ela vem dar água, enfia água na boca dele. Toma, irmão, toma, quer dar água, quer pentear o cabelo, ela quer cuidar dele, sabe? Muito bonitinho, muito bonitinho. Que linda. E ele recebe visitas ou não? Ele recebe poucas, assim, a gente optou por limitar as visitas, porque quando a criança tá com alguma infecção, ela precisa sair da fila temporariamente, até tratar a infecção. E daí demora quanto tempo? Depende da infecção. Então, por exemplo, uma gripe, ele ficaria 30 dias fora da fila. Então, a gente fica assim, pelo amor de Deus, ele não pode pegar uma gripe. Porque a doação para criança tem poucas, né, no ano. Então, imagina chegar uma doação para ele bem na hora que ele tá com uma gripe e não pode receber, né? Porque na hora que chega o transplante, para evitar rejeição, eles precisam tomar uma medicação que praticamente zera a imunidade. Que isso que faz com que o corpo não ataque o órgão novo. Então, se ele tiver com alguma infecção, é muito perigoso, né? Então, não pode fazer o transplante se ele tá com alguma infecção. Então, por isso a gente acabou limitando as visitas. Não, sem visita. A gente acabou Temos limitando um tablet. Isso, a gente faz muito videochamada e tem sido bem legal. Ô Ju, e explica pra mim, você tá fazendo uma campanha movimentando assim coisas que nunca foram movimentadas nem faladas no Brasil sobre o transplante infantil. Fala um pouquinho sobre como que funciona isso, essas campanhas, as dificuldades que você enfrenta. Eu comecei a postar vídeos no Instagram falando sobre isso, e aí eu comecei a perceber como as pessoas ainda são mal informadas em relação a isso, né? Primeiro que as pessoas, a maioria nem sabia que criança podia doar órgãos, né? Eu recebo muita mensagem assim, falava, nossa Ju, você fez eu parar pra pensar, porque eu sempre falei que eu sou doadora, meu marido sempre falou que é doador, mas a gente tem filhos, eu nunca parei pra conversar com ele sobre os nossos filhos. É verdade, a gente precisa conversar sobre isso, né? E aí eu recebo também muito assim, falando assim, mas é muito cruel você tá aqui falando disso, porque você tá torcendo pra uma criança morrer para o seu filho sobreviver. Aí eu falo assim, não, calma, respira, vamos conversar. Eu falo assim, ninguém nesse mundo morre para ser doador de órgãos. Isso não existe. Ninguém que tá na fila esperando fica torcendo para alguém morrer, não é isso. E infelizmente pessoas morrem todos os dias, né? É um tabu no Brasil ainda culturalmente falar sobre isso, né? Mas infelizmente todos os dias morre alguém. E após a partida, o que a gente torce é que a pessoa fale sim para a vida, né? Essa é a nossa torcida, a torcida é pelo sim. E isso é difícil ainda das pessoas entenderem essa diferença, né? Porque hoje só pode doar órgãos após o diagnóstico de morte encefálica confirmada, né? Esse diagnóstico é feito por 2 médicos diferentes, né? Então o primeiro médico vem, faz os testes, viu que deu positivo, volta um outro médico e faz tudo de novo, um médico que não conhece o primeiro, faz tudo de novo os testes para confirmar. E esses 2 médicos, eles não têm nada a ver com transplante, eles não trabalham com transplante, eles não conhecem os receptores. É só para dar a morte encefálica. É só para dar o diagnóstico de morte encefálica. E o que acontece? Depois desse diagnóstico, o médico é obrigado a assinar o atestado de óbito com o horário que foi dado o diagnóstico. Então, assim, de fato, morte, né? Dali não tem, é irreversível, né? A morte encefálica é diferente do coma. O coma é um dano cerebral grave, mas ainda existe alguma atividade, o corpo está funcionando, então, assim, tem uma chance de reversão. A morte encefálica, não. Ali, o cérebro que comanda todas as funções do corpo já desligou totalmente, o coração continua batendo por um tempo muito curto e muito limitado. A qualquer momento, aquele coração vai parar de bater, aquele pulmão vai parar de estar funcionando só por causa de um respirador, né? O rim está funcionando só por causa de uma medicação. Então, assim, a qualquer momento, aquele corpo vai desligar totalmente. E é aí, nesse momento, que a família pode optar pela doação, né? Ali, naquele momento que já não tem mais o que fazer por aquela pessoa, né? É ali que a família escolhe salvar até 8 vidas. Um doador, ele pode salvar até 8 pessoas. 8 vidas? 8 pessoas, porque ele vai doar um rim para um rim para outro, né? O pulmão, o coração, o pâncreas, o intestino, as córneas, né? Então ele consegue salvar até 8 vidas. E aí eu fico pensando assim, eu falo, nossa, é cruel demais pensar que alguém decide enterrar órgãos que poderiam salvar 8 pessoas.
né? Então, acho que ainda falta a gente conversar mais sobre isso. Não julgo jamais as mães que não doaram, porque é um assunto muito delicado. É uma pessoa que está passando pela pior dor da vida, do mundo, e nunca ouviu falar sobre isso, ela não tem condições Naquele momento de pensar e pensar. decidir. Não tem. E as mães que não doaram, passa um tempo, eu falo porque eu já conversei com várias, elas se arrependem de não ter doado. Mas ali eu falo, mas não se culpe, você naquele momento não tinha como tomar essa decisão. Agora, se é um assunto que ela já viu na TV, já viu um vídeo no Instagram, já conversou com alguém, não sei o quê, se infelizmente acontecer alguma coisa, na hora ela vai lembrar. Você consegue pensar mais racionalmente, né? Consegue, mesmo com aquela dor, que eu falo, não posso nem falar que eu sei o que aquela pessoa está sentindo, porque acho que só quem passa sabe, mas ela vai conseguir. Eu já vi relato de uma mãe que, quando estava fazendo o protocolo de morte encefálica no filho dela, ela abordou os médicos, ela falou, olha, se ele tiver mesmo, eu vou querer doar. Os médicos até assustaram, falaram, nossa, partindo da mãe, porque ela já tinha conhecimento sobre o assunto, né? Quando você vê que a partir da sua dor outras pessoas podem viver, por que não? Né? Eu falo, isso é empatia, é amor ao próximo, né? Se você acredita em Jesus, que Jesus falou pra gente amar o próximo como a nós mesmos, né? Então ele deixou essa mensagem, que ato de amor maior que esse? Para mim não existe, falo só o amor de Deus por nós. Que você, no meio da tua dor, você pensar que você pode salvar o outro, né? E eu falo, a mãe que tá passando por isso, ela tá passando pelo pior dia da vida dela, poxa, será que ela não pensa assim, eu não quero que outras mães sintam o mesmo que eu tô sentindo, né? Isso também é gratidão pela vida que você teve, né? Você devolver a vida pro outro. Então é um ato de amor. Falar sobre doação, para mim, não é falar de morte, falar de tristeza, é falar de amor, de continuidade, de você... Falo, poxa, você doa as córneas, você pensa, caramba, hoje alguém enxerga através dos olhos da pessoa que eu mais amei, né? Hoje, para mim, não tinha mais jeito, né? Mas tem uma criança que voltou para casa, parou de fazer hemodiálise, né? Saiu de máquinas e tá vivendo, né? E é uma coisa que eu aprendi nesse processo, né? O Pedro, por ser o primeiro da fila, toda vez que vem um não para ele, vai para outra criança, né? E aí eu aprendi, eu falo, caramba, às vezes o não de Deus pra gente é o milagre de outra pessoa, né? Então a gente tem que também ter essa maturidade em entender isso, né? Que não é fácil, é um processo. Por isso que a gente precisa falar quando tudo está bem. Isso é muito importante. Isso é tão importante, Ju, porque eu fico pensando, eu tenho o espaço, eu trabalho com crianças o dia inteiro, eu vivo por crianças. E se não fosse você aparecer na minha vida, eu nunca nem iria pensar em transplante, em doação de órgãos de criança. Mas é porque foge muito do natural. Não é normal uma criança morrer. Não é normal. A gente acha que a gente vai nascer, crescer, casar, ter filhos, a gente vai ver os nossos pais morrendo. A gente não vai ver nossos filhos morrendo. Isso não é normal. E não é comum, graças a Deus, não é comum, né? Mas existe, né? E a gente precisa começar a conversar sobre isso, justamente por isso, porque não é uma situação normal, não é uma situação comum. Estatisticamente, a gente tem mais chances de precisar de um órgão, de receber um órgão, do que de ser doador, efetivamente, né? Não é tão simples ser um doador. Às vezes as pessoas têm esse mito também, eu não vou falar que eu sou doador porque eu vou no hospital, o médico não vai me salvar para eu doar meus órgãos. Não é assim, tem todo um protocolo, tem tudo... É uma estrutura que é mundial, sabe? Todos os países seguem esse protocolo. Não é assim tão simples como as pessoas acham. Estão assistindo muito filme. Então, é por isso que precisa ser discutido. A gente precisa quebrar esses mitos, esses tabus, muita fake news. Então, eu venho tentando, com o meu Instagram, fazer esse trabalho de conscientização. E o que você já conseguiu, Ju? Você já mobilizou um monte de artista, um monte de gente. Eu comecei pedindo, assim, para outros perfis maiores começarem a divulgar e a falar, né, da história, justamente para causar essa discussão. Poxa, eu nunca pensei sobre isso. Precisamos pensar sobre isso. Só que tava pouco, né?
E aí um dia eu puxei o prontuário do Pedro, porque a fila de transplante ela é extremamente transparente. Eu tenho um registro que eu entro lá num sistema do governo, a fila é toda administrada pelo SUS, independente se você está por plano de saúde particular, é o SUS que comanda tudo relacionado a transplante. Então, uma fila única nacional. E quando a gente recebe esse registro, eu entro lá e consigo saber qual que é a posição dele, se ele já teve oferta, por que foi recusada a oferta, é tudo muito transparente. E aí eu vi que ele teve uma oferta em janeiro, que estava assim, o doador não tinha ecocardiograma, que é um exame fundamental para ver se aquele coração está funcionando. Porque ninguém vai colocar o receptor em risco. O coração precisa estar funcionando para poder bater no peito de outra pessoa. E aí, se não tem esse exame, não tem como saber se o coração está funcionando. E aí, os médicos não aceitam o coração. Então, assim, passou a primeira barreira, que é a família dizer sim. Passou a segunda barreira, que é ser compatível. Chega na última de fazer o transplante, não tem um exame. Eu falo, gente, um exame simples. É um ultrassom do coração, é um exame simples, barato, não invasivo. Eu falo, como que não tem? Aí comecei a conversar com outras mães no hospital, elas falavam assim, isso aí é comum, meu filho já teve 5, assim. Eu falei, não. Eu falei, calma aí. Como assim? É um coração. Isso não é normal. Não é normal. Eu falei, poxa, olhando pra trás, eu falei, ele poderia ter recebido um transplante em janeiro. Isso foi em janeiro. Eu falei, não é possível. Só que ao mesmo tempo eu não sabia o que eu faço com essa informação. Eu falei, já sei. Como eu que tô dentro não sabia, ninguém deve saber. Eu vou gravar um vídeo. Gravei um vídeo falando, expondo o caso. E aí esse vídeo viralizou e eu consegui uma advogada que escreve projeto de lei. Ela entrou em contato comigo e a gente criou um projeto de lei que tá já no Senado para que o exame de ecocardiograma seja obrigatório em todos os potenciais doadores de coração. Então, isso no doador. Ele precisa fazer esse exame para garantir que o coração pode ser doado, né? E aí, frente a isso também, o Ministério da Saúde já começou a se movimentar e agora também eles já criaram um código do SUS para solicitar esse exame, que nem existia um código para solicitar o exame. Não acredito. E agora já existe, foi publicado no Diário Oficial, já tem esse código, então os hospitais onde estão os doadores já podem solicitar esse exame que o SUS vai cobrir. Então, assim, a gente já teve um grande avanço. Um grande avanço em relação a isso. Claro que eu falo, se o problema fosse fácil de resolver, já estaria resolvido, né? O problema do transplante, a gente tem vários gargalos abertos, né? E agora eu tô tentando também entrar nessa parte de educação mesmo, né? Falta educação não só da população leiga, e infelizmente também falta dos profissionais de saúde que vão estar ali com aquela família do doador, né? As pessoas ainda não sabem se comunicar direito, não sabem explicar direito. Tem profissional da saúde que é um assunto específico, né? Só quem tá num centro transplantador que entende disso. Os outros, às vezes, nunca viu. Então, assim, a gente precisa estar todo mundo alinhado, todo mundo falando a mesma língua para dar certo também. Então, existe ainda uma falha de comunicação, até na equipe de saúde. Então, agora essa é a outra frente que a gente está tentando também resolver esse gargalo. E vai. E vai, se Deus quiser. Ju, tá chegando o fim da nossa entrevista. Eu queria ficar mais tempo conversando com você, porque eu tenho muitas dúvidas ainda. E é um tema que é muito importante, né? Que a gente tem que falar sobre isso e as pessoas têm que pensar nisso antes mesmo, quando tudo tá bem. É isso que você falou. Então, parabéns por todo esse movimento, por tudo que você tá conquistando, eu tenho certeza absoluta. E todo mundo que te conhece ou que te segue no Instagram, ou que vê, fala a mesma coisa de você, da força que você dá para pessoas que você nem imagina, né? Então, você realmente é um instrumento, eu não tenho dúvidas. Obrigada. Ju, deixa um recado agora para as mães, para todo mundo que está assistindo a gente. O que você gostaria de falar do seu coração para elas? Eu acho que assim, não tenham medo de trazer esse assunto para a família, de conversar, porque no final, não importa se você tem um documento, se você tem no novo RG escrito, se você tem aquele cadastro agora que dá para fazer no cartório, não importa. Se a sua família não autorizar, a doação não vai ser concretizada. Então, a tua família que autoriza. No caso de menores de idade, são os pais, e os pais precisam estar em comum acordo, senão também a doação não pode ser feita. Não tenha medo, conversar sobre isso não atrai. Como eu falei, a chance de você ser um doador é mínima,
mas esse assunto precisa vir para a família quando tudo está bem. Então, converse sobre isso. Doação de órgãos é transformador em amor, é transformador em vida. Então, esse era o recado. Ju, muito obrigada. Obrigada, Estamos foi aqui ótimo. rezando, torcendo pelo Pedroca, esse coração forte, corajoso, lindo. Tá Obrigada chegando. por abrir esse espaço, viu? Eu que agradeço. Ai, agora, com o coração cheio de esperança e na torcida pelo Pedroca, esse foi mais um Entre Fraldas e Negócios. Até mais.